Olá, meu povo, que Deus abençoe sua vida. Mais uma vez estamos juntos aqui para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Agradeço aí pela tua presença e já peço de antemão, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos. Mais uma vez, eu digo para você que o meu objetivo é apenas é semear a palavra de Deus. Eu recebi do Senhor essa incumbência e é o que eu tenho feito. Eu não sei por quanto tempo vai demorar até que a gente alcance um grande número de pessoas, mas é como diz o ditado, a semente está sendo lançada. Vamos agora à nossa vinheta, rapidinho, você só me aguarde um pouco mais e nós já estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Muito bem, agradeço por você ter esperado e eu convido você nesse momento, abra comigo a tua Bíblia, se você estiver de posse dela, no livro do profeta Daniel. Nós vamos ler a partir do verso 1 do capítulo 1 até o verso 9. Amém? Livro de Daniel, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e antes a estes levou-os para a terra de Sinar, onde a casa do seu Deus, para a casa do seu Deus, e a pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que fossem assim mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, Ananias o de Mesaque, de Sadraque, a Misael o de Mesaque e Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Vamos lá, meus queridos, vamos meditar um pouco nesta palavra. Eu quero, antes de mais nada, iniciar contando mais ou menos para você aquilo que aconteceu nesse tempo. Jeoaquim era o rei de Israel, em Jerusalém, e nós vemos aqui que Nabucodonosor, o povo caldeu, o rei Nabucodonosor com os seus exércitos, ele sitiou Jerusalém e a saqueou. Levou preso muita gente como escravo, e dentre eles levou também esses moços que era Daniel, Misael, os nomes verdadeiros reais dele era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por uma determinação do rei Nabucodonosor, ele havia pedido que fossem trazidos jovens da classe dos ricos, dos nobres,
para que fossem treinados no seu castelo. Jovens inteligentes, jovens sem defeitos no seu corpo físico, jovens realmente que tinham algo especial. E aí eu quero já começar nesta mensagem falando para nós algo da parte de Deus. O que acontece muitas vezes quando nós fazemos algo para Deus? Muitas vezes, querido, nós fazemos de qualquer maneira. Muitas vezes nós temos algo para fazer para Deus e fazemos de uma forma tipo, vou fazer assim, tá bom demais. E nós podemos ver nesta situação aqui, que nesse momento Nabucodonosor, ele está representando a parte do mal. Ele está representando uma nação que saqueava, uma nação que roubava, uma nação que ela vinha sobre os seus opositores com toda a fúria, e ela não perdoava mesmo. Nabucodonosor, ele era um rei conquistador, ele era um rei que em tudo aquilo que ele punha a mão, ele punha mesmo para detonar. E quando ele saqueou Israel, não foi diferente. Quando ele saqueou Jerusalém, quando ele deu ordem aos seus generais que levassem pessoas ali, jovens, para o palácio, veja que ele não pediu qualquer um. Pega todos os jovens que vocês acharem, não. Ele falou, eu quero jovens de qualidade, jovens que não tenham defeitos, que sejam perfeitos no seu corpo físico, jovens que sejam inteligentes, que possam ser ensinados a nossa cultura, que possam ser ensinados a nossa língua. Para quê? Para que dentro de alguns anos esses jovens estejam servindo no palácio. Ou seja, o inimigo não quer qualquer um, o inimigo não quer qualquer coisa, ele exige o melhor. E por que muitas vezes nós, como servos do Senhor, queremos dar qualquer coisa para Deus? É muito importante que nós entendamos isso. A mensagem não se vai para esse lado. Eu não quero falar sobre aquilo que nós fazemos para Deus. A mensagem, ela tem um título que é Como ter uma vida longe do mundo e mais perto de Deus. Então não estou falando aqui, por exemplo, daquilo que nós ofertamos ao Senhor, daquilo que nós entregamos ao Senhor, mas é apenas uma parte inicial da mensagem para que nós possamos entender que para Deus nós não podemos dar qualquer coisa. Porque veja bem, o inimigo das nossas almas não aceita qualquer coisa. Nesse momento, quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém e mandou que separassem jovens para que servissem no palácio, ele determinou que não seria qualquer um. Ele determinou também que para aqueles jovens deveriam ser feito o melhor. Aqueles jovens ficariam no palácio aos cuidados de um homem, de um eunuco, que ia cuidar deles durante 3 anos. Aqueles jovens deveriam comer da melhor ração que havia. Eles iam comer daquilo que o rei comia na sua mesa, ou seja, eles iam ser alimentados com o alimento real. Aqueles jovens também seriam ensinados. Por isso que ele pede jovens capazes. Ele não pede qualquer um. Então ele pede jovens que fossem capazes de serem ensinados e aprender a língua dos caldeus, as tradições daquele povo, e para que eles servissem no palácio. Aí eu entro agora na mensagem propriamente dito. Daniel, ele firmou no seu coração, não vou me contaminar. Daí o título da nossa mensagem, como ter uma vida longe do mundo e mais perto de Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer para nós nesta mensagem é que você, querido, precisa estar longe das contaminações deste mundo. No livro de Daniel que nós lemos, no capítulo 1, no verso 8, Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Então, queridos, essa mensagem é para todos nós. Não estou falando somente para nossos jovens. Claro que os nossos jovens são muito mais propensos ao erro do que aquelas pessoas que já têm um pouco mais de idade e de experiência. Mas esta mensagem é para todos nós, por isso eu estou falando assim. Eu e você, queridos,
independente da nossa idade, precisamos firmar no nosso coração não nos contaminarmos. Eu quero dizer para mim e para você, nesta mensagem, que a contaminação, ela é uma coisa muito forte na nossa vida, mas não se contaminar é uma decisão. Você pode andar por muitos caminhos, porque senão, amados, toda pessoa que morasse dentro de uma comunidade nos dias de hoje, que nós sabemos que há uma incidência muito grande no tráfico de droga nesse lugar, todas as famílias se contaminariam. Todos os jovens daquele lugar seriam contaminados por aquelas pessoas que são usuários e que vendem drogas, e não escaparia ninguém. Mas por que isso não acontece? Porque a contaminação é um desejo, não é um desejo, é uma determinação. O não se contaminar é uma determinação do teu caráter. Eu passei por isso quando eu era jovem. Eu andei com muitos jovens que nós sabíamos que eram usuários de droga, que nós sabíamos que eram pessoas que num determinado momento, se desse uma oportunidade, ele haveria de surrupiar alguma coisa que não lhe pertence. E eu convivi com estes jovens que eram da mesma idade que eu na época. Inclusive, alguns desses jovens foram ficando pelo caminho. Alguns amigos desses nós, perdemos eles pelo caminho por causa da contaminação. Alguns amigos desses se contaminaram com as drogas, outros se contaminaram com o crime e acabaram indo parar numa penitenciária. Então eu convivi com esse tipo de gente, porém eu não me contaminei. Eu procurei me distanciar. Eu tinha amizade, eu andava com eles em determinados momentos, mas em alguns momentos eu sabia que não era propício. Então é uma determinação do teu caráter, do meu caráter, nós não nos contaminarmos. E foi exatamente isso que Daniel fez. Daniel postou no seu coração. Ele decidiu não se envolver na contaminação. Por isso ele pede para aquela pessoa que haveria de cuidar dele, que ele não queria se contaminar. Então ele não queria as iguarias do rei para comer, porque ele entendia que ali era uma comida já consagrada, era uma comida consagrada aos deuses daquela nação, e ele não queria essa contaminação para ele. Por quê? Porque Daniel era servo do Deus Altíssimo, e ele conhecia o Deus que ele servia. Então Daniel não queria aquilo para a vida dele. Daniel também, ele tinha uma vida de oração. Querido, se você quer viver mais próximo de Deus e mais distante das coisas deste mundo, busque por uma vida de oração. Tenha um horário determinado para que você se dobre diante do Senhor, para que você coloque diante do Senhor o seu desejo de estar perto dele cada vez mais, para que você possa estar buscando por uma intimidade. Esse tempo de oração que Daniel tinha foi um tempo muito importante na sua vida, e devido a isso Daniel foi livre de algumas coisas. Daniel teve um momento da sua vida que o rei já não era mais Nabucodonosor, mas o rei era Dário, se não me engano, e aquele rei estava querendo colocar, porque haviam várias províncias na Babilônia, e aquele rei estava por colocar 3 homens para cuidar daquelas províncias, daquelas aldeias. Aqueles homens seriam responsáveis por aquelas aldeias. Isso está no capítulo 6, no verso 13, a partir do verso 13, se não me engano, que era quando aquele rei haveria de colocar, isso mesmo, ele haveria de colocar aqueles homens cuidando daquelas aldeias. Eles iam colocar alguns líderes, ia dividir em, se não me engano, em 3 partes, iam colocar um homem para cada uma delas, e Daniel seria o homem que estaria acima de todos aqueles. Daniel seria o presidente daquele país, no que se diz respeito aos cuidados com aquelas aldeias. E aqueles homens, por inveja de Daniel, resolveram criar um edito, uma lei,
e levaram aquela lei até o rei, mas havia por trás daquilo um propósito. Levaram para o rei assinar e disseram para ele: Senhor, nós criamos aqui um edito, estou falando com as minhas palavras, que durante tantos dias ninguém poderá aqui fazer nenhum tipo de oração ou prestar qualquer homenagem ou qualquer cerimônia ou qualquer tipo de reverência a qualquer Deus, mas somente a ti, ó rei. Então, porque aqueles homens sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Deus de Israel. E o rei, não entendendo o que estava sendo feito, mas concordou. O rei assinou aquele decreto, colocou a sua esfinge naquele decreto, e aqueles homens alcançaram o seu objetivo, que era trair Daniel e fazer com que Daniel fosse punido, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia ao rei de Israel, ao Deus de Israel. Daniel, mesmo sabendo daquele edito, Daniel não se dobrou diante daquilo. Daniel manteve a sua posição, uma vida de oração, que mesmo com o risco de um decreto, Daniel foi obediente, não ao homem, mas aos seus princípios de fé. Daniel não se dobrou diante daquele edito do rei, mesmo sabendo que era algo que não podia ser burlado. Aí eu entendo também uma outra coisa. Muitas vezes nós estamos debaixo das leis governamentais. Porém, queridos, se essa lei ela for contra a lei de Deus, eu quero dizer para você que eu não obedeço. Porque se ela for contra a lei que está aqui nesta palavra, que é a palavra de Deus, eu não obedeço. Eu prefiro obedecer a Deus e não aos homens. Eu sei que talvez aquilo possa me trazer um prejuízo, mas se houver uma lei criada no nosso país que me proíba de orar ao meu Deus, de colocar a minha vida diante do meu Deus, eu corro o risco das penalidades, mas eu não vou me dobrar diante de uma lei dessa. Assim foi com Daniel. Daniel não se dobrou diante daquele edito do rei. E olha que o rei Dário tinha uma grande estima por Daniel. E Daniel, por causa disso, aqueles homens que criaram aquele edito foram até o rei e falaram para o rei que havia alguém que não estava cumprindo com aquele edito do rei. E aqueles homens falaram para o rei: é Daniel. E Daniel foi por causa disso condenado à cova dos leões, que era a punição que aqueles homens haviam colocado naquele edito. Daniel, por causa daquilo, ele foi condenado à cova dos leões, e o rei Dário ficou muito triste com aquilo, porque ele amava Daniel, ele conhecia Daniel, sabia que Daniel era um homem íntegro, mas ele também não podia ir contra a sua própria palavra, contra aquilo que ele havia assinado. E Daniel foi colocado naquela noite na cova dos leões, foi entregue aos leões. Naquela noite, muito se abateu o rei por causa do que ele havia feito. No dia seguinte, ele foi cedo à cova dos leões e ele faz a seguinte pergunta: Daniel, o rei a quem você serve te livrou dos leões? E quando abriu-se aquela porta, Daniel saiu perfeito, sem nenhum ferimento. Aquele rei condenou aqueles homens à cova dos leões, porque aqueles homens fizeram algo para trair a confiança do rei e também prejudicarem Daniel. Queridos, Daniel era um homem que buscava viver longe de contaminação. Daniel era um homem que buscava uma vida de intimidade com Deus através da oração. E é assim que nós temos que ser. E pela sua intimidade com Deus, Daniel recebia visões, recebia revelações, e isso lhe trazia credibilidade diante do rei. Aconteceu com o rei Nabucodonosor, quando o rei Nabucodonosor ainda era o rei da Babilônia,
que ele teve um sonho muito esquisito que ele não conseguia entender. Quando ele teve aquele sonho com a estátua, que era a cabeça de ouro, o corpo de prata, as pernas de bronze, os pés de metal e de barro. E Daniel foi e revelou aquele sonho ao rei. Uma outra revelação também de sonho foi quando o rei viu que havia uma árvore que havia crescido diante dele, uma árvore muito grande. E depois Daniel foi lá e interpretou também aquele sonho, por causa que aquela árvore representava o próprio rei Nabucodonosor, por causa da sua grandeza. Mas Daniel também falou que ele seria colocado como bicho por causa das suas transgressões. E Daniel revelou aquele sonho do rei, e aquilo tudo aconteceu daquela forma. Numa outra situação também, quando já não era mais Nabucodonosor, quando já era Belsazar, que era filho ou neto de Nabucodonosor, quando ele foi, depois de encher a cara numa das suas festas, mandou buscar os utensílios que estavam guardados lá no tesouro de Babilônia, eram os utensílios do templo de Jeová, do templo de Jerusalém. E ele viu naquela noite, depois de estarem ali bebendo, usurpando aqueles utensílios, que ele viu que uma mão apareceu na parede, escrevendo algumas coisas que ninguém conseguia interpretar. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Mandou chamar Daniel, e Daniel interpretou assim aquele sonho, dizendo para aquele rei: o seu reino foi pesado e achado em falta. Aquele rei veio a morrer naquele dia, naquela noite. Mas eram interpretações que Daniel tinha por causa da sua intimidade com Deus. Daniel era um homem que buscou não se contaminar. Daniel foi um homem que não se dobrou diante das leis dos homens, mediante a lei de Deus e aquilo que ele era diante do Senhor, que era um homem de oração. Por isso, anteriormente eu falei sobre a cova dos leões. E também nós vemos aqui uma outra situação que já não é com Daniel, mas foi com os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Eu estava esquecendo aqui o capítulo. Aqueles 3 homens que depois foram mudados seus nomes para Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei construiu uma grande estátua, e aquela estátua havia uma determinação, que quando tocasse a trombeta, o símbolo, qualquer instrumento que tocasse, todos tinham que se dobrar diante daquela estátua. Mas aqueles 3 homens também, aqueles 3 moços que vieram de Jerusalém, eles não aceitaram se dobrar de outro que não fosse o rei de Israel. E aquilo havia uma condenação se não fizesse aquilo. As pessoas que não cumprissem com aquilo seriam jogados na cova dos leões, na fornalha de fogo ardente. E alguém, não podia faltar um fofoqueiro naquele reino, foi lá e contou para o rei que aqueles 3 homens que haviam sido trazidos lá de Israel, eles não aceitavam se dobrar. O rei mandou chamar os 3, conversou com eles e falou se era aquilo mesmo. E aqueles homens falaram: realmente é isso, majestade, nós não nos dobraremos diante da tua estátua. E o rei muito se enfureceu e ameaçou jogá-los na fornalha ardente. Ele falou: Senhor, majestade, o Deus a quem nós servimos nos livrará da sua fornalha, mas mesmo que ele não nos livre, nós não nos dobraremos diante da sua estátua. O rei mandou que aquela fornalha fosse aquecida 7 vezes mais e mandou jogar aqueles jovens dentro da fornalha. A fornalha foi aquecida tanto que aqueles homens que foram jogar aqueles moços, eles se queimaram e aqueles moços foram jogados lá dentro, até que aconteceu uma coisa inusitada. Alguém falou: mas rei, não foram 3 que nós jogamos na fornalha? Como é que nós estamos vendo 4 pessoas andando dentro da fornalha e um deles tem o semblante dos deuses, do Filho dos deuses? Quem é que estava com aqueles moços na fornalha? Era o próprio Jesus ali com eles. Eles foram tirados daquela fornalha
E o rei Nabucodonosor entendeu naquele dia que havia um rei em Israel. Querido, sabe por que isso aconteceu? Por causa da intimidade com Deus, por causa da não contaminação daqueles moços. E hoje, nos dias atuais, se nós olharmos para aquilo que nós somos, para aquilo que nós fazemos, e se nós tomarmos a decisão de não nos contaminarmos, com certeza Deus há de dar vitória na sua vida e na minha vida. Então eu deixo para você esta mensagem neste dia: como ter uma vida longe do mundo, mais perto de Deus. Contaminação, fuja da contaminação deste mundo. Busque ter uma vida de oração e busque uma intimidade com Deus. Você vai ver que a sua história vai ser diferente. Você vai ver que a sua vida será diferente. Você vai ver que o mundo lá fora não vai tocar em você. O inimigo não vai tocar na sua vida, porque você será, a partir dessas decisões, uma pedra preciosa nas mãos do Senhor. Lembre-se disso. Curva sua cabeça. Eu quero orar com você nesse momento e depois nós estaremos fazendo as nossas considerações finais. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, apresentamos diante de Ti as nossas vidas, Senhor, e pedimos, Papai, que o Senhor venha nos dar condições de realmente fazermos como fez Daniel, que mostra no livro com o seu próprio nome, que está no Velho Testamento. Daniel e mais alguns outros moços foram levados para a Babilônia, mas eles sentiram no coração o desejo de não se contaminar, porque eles conheciam ao Deus ao qual eles serviam. Da mesma forma eu peço nos dias de hoje, Senhor, abençoa as nossas vidas, para que nós não venhamos nos contaminar com os manjares desta terra. Abençoa nossas vidas para que nós tomemos esta decisão. A decisão também de ter uma vida de oração. E a decisão, Senhor, de não nos dobrarmos diante das coisas deste mundo. Que nós possamos ser, Senhor, instrumentos em Tuas mãos. Possamos agir com fidelidade diante da Tua presença. Que nada, Senhor, venha tirar de nós o desejo, o amor de estar na Tua presença, de estar fazendo a Tua vontade. É no nome de Jesus que eu Te peço, Pai, que isto seja algo na minha vida, na vida dos meus irmãos, da minha família, na vida desses que estão assistindo esse vídeo, Senhor. É no nome de Jesus, Papai, que nós apresentamos as nossas vidas e pedimos, nos permita, Senhor, viver uma vida de oração, uma vida de intimidade, e que as contaminações desta terra fiquem bem longe de nós. É o que Te pedimos neste momento. Te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, queridos, por você que está aí do outro lado assistindo a esta mensagem até agora. Lembre-se, contaminação, fuja dela. Tenha uma vida de oração e busque pela intimidade com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida, querido. Quero deixar para você um forte abraço. Esquecer mais uma vez, não se esqueça de deixar o seu like ao final desta ministração. Inscreva-se no meu canal e, por favor, compartilhe também este vídeo com as suas redes sociais. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.